Bom, eu não sei por que você chegou neste meu vídeo, se você já está aqui no canal há algum tempo, se você não está e chegou aqui por acaso, se inscreva no canal, não esqueça de curtir esse vídeo e se você chegou aqui por acaso, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o meu interesse por psiquiatria nutricional. Como que eu fui conduzida a estudar psiquiatria nutricional e ser uma nutricionista que atua na saúde mental, na melhora dos sinais e sintomas e da qualidade de vida do paciente que tem ansiedade, depressão, bipolaridade, enfim, qualquer problema de saúde que venha de ordem psíquica, psicológica. Se você não sabe nada sobre isso, eu tenho outro vídeo aqui no canal onde eu falo sobre a atuação do nutricionista na saúde mental, mas neste vídeo aqui eu quero te contar como eu cheguei até a psiquiatria nutricional, que não é algo tão comum, nós não vemos tantos profissionais nessa área. Bom, lá em 2020, a famosa pandemia, eu comecei a ter sintomas de indisposição, cansaço, estresse, tristeza. Eu não tinha muita energia nem para levantar da cama. E aquilo começou a me preocupar um pouquinho, porque eu sempre fui uma pessoa extremamente ativa, disposta, que treina há muito tempo, que cuida de casa, que trabalha, enfim, eu sou uma pessoa com bastante energia. Mas aquilo começou a me deixar bastante preocupada e eu comecei a me questionar. O que está acontecendo comigo? Não tinha relação alguma com a pandemia, eu sei que o número de casos de ansiedade, depressão, crises de pânico aumentaram muito durante a pandemia, mas eu nunca havia me sentido daquela maneira e não tinha relação alguma com a pandemia. Claro que todos nós estávamos preocupados, ansiosos, desanimados, presos dentro de casa, mas era uma sensação estranha. Alguns meses depois, aquilo foi piorando, e eu me recordo que em determinado momento eu disse, eu vou pro parque e eu vou correr, isso aqui vai passar. Eu preciso treinar, eu preciso gastar energia, eu não sei o que tá acontecendo comigo. E assim eu fiz. Eu fui pro parque. E lá no parque eu comecei a correr, e eu não senti absolutamente nada. E aquela sensação começou a me preocupar demais. Até que eu terminei o treino e vi que eu não tinha suado uma gota de suor. E aí aquilo me preocupou demais. Ali pra mim foi o pior dia. Foi quando eu percebi que eu realmente não estava bem. Então eu peguei meu celular, liguei pra uma pessoa muito próxima a mim e eu pedi ajuda. Eu falei, olha, eu preciso ir a um psiquiatra, eu estou preocupada, eu acho que eu estou depressiva. Aquela pessoa sabia um pouco do meu momento de vida, sabia também que eu não estava em um momento de vida tão bom, mas não era nada que pudesse naquele momento me deixar com aqueles sinais e sintomas tão ruins. E quando nós falamos em psiquiatra, muitas pessoas têm preconceito, muitas pessoas dizem que as medicações psiquiátricas são medicações para louco. As pessoas têm receio, têm medo, têm preconceito de procurar um psiquiatra, de tomar uma medicação quando necessário, mas as medicações psiquiátricas, elas são muitas vezes extremamente importantes para que aquele paciente consiga viver socialmente, para que aquele paciente consiga trabalhar e ajustar, colocar a vida no lugar. Então a sensação que eu tinha naquele momento era justamente de que eu precisava colocar a minha vida no lugar. Eu me sentia tão indisposta, tão cansada, tão desanimada que eu não conseguia fazer mais nada. E eu não era daquela maneira. E eu já tinha tentado de tudo. E nada me fazia ter ânimo novamente. Então, eu me recordo que naquela semana eu estava atendendo uma paciente com bulimia. E eu comecei a fazer algumas pesquisas sobre bulimia. E eu encontrei uns vídeos de um profissional. E eu assisti um pouco. Eu falei, nossa, que profissional bacana. Ele é um psiquiatra, especialista em bulimia, tal. Assisti as aulas. E aquele momento passou. Depois eu me recordei de uma outra paciente que passava com psiquiatra e que aparentemente todas as prescrições, a consulta, tudo que ele fazia com a minha paciente parecia bem bacana. Então eu pedi o contato para ela. E eu fui marcar consulta com esse profissional. Eu já havia tentado marcar com outros, eu já tinha tido outras indicações. Todo mundo me dizia que a consulta era 15 minutos, que era rápido, que, enfim, eu me senti preocupada. Eu falei, como que alguém vai analisar o que vem acontecendo comigo em tantos meses em 15 minutos e me dar uma medicação controlada para isso? E então eu lembrei dessa minha paciente, liguei para esse psiquiatra, enviei uma mensagem no WhatsApp e pedi para marcar uma consulta. E para minha surpresa, quando ele me respondeu, era o psiquiatra dos vídeos que eu vim assistindo. Eu não sei se você acredita em coincidência, eu não acredito, mas aquilo me chocou bastante. Na hora que eu vi, eu falei, nossa, que estranho. Até cheguei a pensar,
Que coincidência, mas não era coincidência alguma. Na verdade, eu acredito que o Dr. Eduardo foi uma pessoa enviada por Deus na minha vida para que hoje eu falasse um pouquinho mais sobre a psiquiatria nutricional e para que as pessoas soubessem o poder da nutrição na saúde mental. Eu fui à consulta, o Dr. Eduardo ficou mais ou menos 1h30 comigo em consulta e ele me perguntou tudo o que você pode imaginar. A conduta dele foi muito bacana. E ao final da consulta ele disse: Thaís, eu não vou te dar nenhum diagnóstico nesse momento e eu não vou te dar nenhuma medicação. Eu vou te passar alguns exames, você vai fazer estes exames e você vai ficar em observação. Eu vou te observar por 15 dias, conforme esses exames vão saindo os resultados. Qualquer coisa que você precisar nesse período, você me envia uma mensagem. Qualquer coisa, qualquer horário do dia. E assim nós fizemos. Fiz os exames, voltei para minha vida normal, desanimada, sem conseguir treinar, sem energia, cansada, triste. Eu tinha uma sensação de tristeza. O meu cabelo caía cada dia mais. E então eu passei aqueles 15 dias. Assim que meus exames saíram os resultados, enviei para o Dr. Eduardo. E assim que ele abriu os meus exames, ele me disse o seguinte: você viu o resultado? E eu falei: vi. E ele falou: você viu as carências nutricionais que estão nos seus exames? E eu falei: ai, doutor, eu vi sim. Eu até pensei em já comprar algumas vitaminas, ajustar isso daqui. E aí ele falou assim: olha, você não tem depressão, você tem carência nutricional. Você quer que eu te passe essa suplementação? Ou como nutricionista, pois ele sabia a minha profissão, você se sente preparada para ajustar a sua suplementação e repor esses nutrientes? E naquele momento eu falei: não, tudo bem. Eu vou tentar entender aqui o que está acontecendo, eu vou ajustar e te mando para você ver o que você acha. E aí eu comecei a ler aqueles exames, comecei a entender as carências, comecei a montar a suplementação. Quando estava tudo pronto, enviei para ele e ele disse: perfeito, pode suplementar por mais 15 dias e me manda uma mensagem para falar como você está. E então eu comecei a fazer um plano de ação. Eu me tratei como se eu fosse minha paciente naquele momento, mas sempre passando para ele quais eram as minhas prescrições, a minha conduta e perguntando o que ele achava. Então eu montei um plano alimentar, eu conversei com o meu treinador sobre os treinos, eu reorganizei e eu montei toda a suplementação. Em 15 dias eu era outra pessoa. Eu estava repondo aquelas vitaminas que tinham como sinais e sintomas, quando carentes, justamente a tristeza, o desânimo, a falta de energia, a queda de cabelo, ou seja, eu estava confundindo os meus sintomas da carência daquelas vitaminas e daqueles minerais com a depressão, porque eram sintomas muito parecidos com uma depressão, apesar de, no fundo, eu achar que eu não tinha depressão. E aquilo foi me dando ânimo, e eu fui me sentindo melhor. E quando aquilo acabou, eu falei assim: meu Deus, eu não acredito. A sensação que eu tinha é que existia um pote de ouro naquilo. Falei assim: como as pessoas não sabem disso? Por que eu estou te contando essa história? Ninguém precisa de medicação psiquiátrica, ninguém precisa ir ao psiquiatra. Muito pelo contrário, muitas pessoas realmente têm deficiência, baixa produção de alguns neurotransmissores e neurohormônios que serão melhorados, produzidos somente com medicação controlada. Tem pessoas que têm transtornos que são perigosos, que colocam as pessoas em risco de vida. Mas não são todas as pessoas, não são todos os casos. E existem alguns neurotransmissores que precisam de vitaminas e minerais para que sejam produzidos e carregados para o local para onde eles devem ir. Então, de nada adianta muitas vezes você tomar uma medicação psiquiátrica e aumentar a produção se você não consegue carregar este neurotransmissor. Nem todo caso é o mesmo caso. De forma alguma eu incentivo qualquer pessoa a deixar de tomar a medicação ou de ir a um psiquiatra. Muito pelo contrário, o meu trabalho é auxiliar o psiquiatra. Porque depois que isso me aconteceu, eu entendi o poder da nutrição. E então eu comecei a estudar, me especializar, fazer cursos, pesquisar artigos científicos, ler livros e eu comecei a entender o quanto os nutrientes são necessários para o nosso cérebro. Então hoje eu ajudo as pessoas a mudarem os seus hábitos. Eu tenho um programa chamado Emagrecimento Start, onde através deles eu dou um start. Eu faço com as pessoas aquilo que eu senti naqueles meus primeiros 7 dias. A sensação que eu tinha era que eu estava me afogando.
me afundando num mar. E naqueles primeiros 7 dias, com aquela suplementação e as mudanças que eu fiz, do plano de ação que eu montei com a minha alimentação, com os meus hábitos, eu me senti respirando, botando a cabeça pra fora. É como se toda aquela mudança tivesse me dado esperança, e me deu, e me transformou, e me trouxe conhecimento, e hoje me faz trabalhar com a saúde mental, com a mudança de hábitos, ajudando pessoas que também precisam de esperança, que precisam diminuir ou até mesmo não ter mais estes sintomas que persistem aí no nosso dia a dia e tira tanto da nossa qualidade de vida. Então, se você gostou deste vídeo, se você se interessa por esse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, curte aqui o vídeo, comenta, compartilhe com outras pessoas e se por acaso você se interessar, a partir de agora falaremos um pouquinho mais sobre isso aqui no canal. Um beijo e a gente se vê no próximo.